Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, jovens, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei a hora que você vai ouvir essa live, meu amigo e amiga. Quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para Cristo, para nós, para a igreja, para o mundo. Amados, hoje é dia 30 de junho de 2026, o dia e o ano e o mês que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus. E mais um dia eu quero dizer para os amados irmãos, na direção do Espírito Santo, está chegando o tempo de nós voltarmos para Cristo. Porque Cristo está pronto para está voltando para buscar a igreja. A igreja está dispersa. O mundo jaz do maligno. As lutas e as enfermidades terríveis tá entrando e cada dia mais. E verá as pragas sobre o ser humano e aquele que estiver na presença do Senhor, humilhando diante dele, clamando, ele vai guardar. Você vai orar por o mundo e o mundo verá a presença de Cristo em cada vida. Vamos falar da importância que tem você e eu para Cristo. Apocalipse 20, versículo 4 ao 6. Eu vou ler, orar e vamos meditar. Vi também tronos, foi João quem viu, e neste assentaram-se aqueles aos quais foi dado autoridade para julgar, e vi também ali almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor, esta é a tua palavra, que com temor e tremor peço permissão para transmitir ao mundo, à igreja, aqueles que iam ser salvos. Em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo conduza os corações. Amém. Amados irmãos e irmãs, vamos meditar na vida que devemos viver aqui na terra, visto o lugar onde nós estamos. João, ele viu tronos preparados, certo? Existe uma tese que a igreja vai julgar e, amados, vamos parar. É aqueles que foram chamados por Deus. E João viu os tronos colocados nessa terra. Nele assentados aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Não é qualquer um de nós que vamos julgar. Como é que eu vou julgar os anjos caídos, o mundo, se eu vivo que nem o mundo? Você está entendendo? Para julgar o pecado do mundo, tem que ter uma vida de retidão, viveu a angústia que Jesus viveu, as perseguições,
as calúnias, os homens que foram escolhidos por Deus, eles sofreram afronta no meio do povo de Deus. Veja o lugar que está preparado para aquele que Deus determinar, para julgar e dar autoridade. Para julgar o mundo, os anjos caídos, não é o pastor da igreja, não é a igreja, não sou eu, é aquele a quem Deus dê autoridade. Será que eu renuncio a minha vida hoje, se tiver que tirar a minha vida para defender a Jesus, ou eu vou concordar com o sistema para eu continuar sendo um cristão e eu vou morrer? Será que eu serei arrebatado ou ressuscitado na primeira ressurreição? Igreja, meus irmãos e minhas irmãs, não pague para ver no futuro. Olha, eu quero dizer para a igreja, o seu pastor, ele não pode garantir que isso não é pecado, aquilo não é pecado, nem o que é pecado, ele não sabe o que é. Medite na Bíblia. Tudo aquilo que está escrito na Bíblia que desagrada a Deus, ainda que a sua igreja concorda, ainda que o seu pastor diz que não tem problema, se a Bíblia disse que não convém fazer, não faça. Porque é por essa palavra que nós somos purificados. Muitos pecados são colocados dentro da igreja como pecado. Medite na Bíblia, examine a Bíblia. A Bíblia condena esse pecado? Se não condena, não precisa você sentir condenada porque o seu pastor falou. Aquilo foi uma ética humana para segurar o povo, porque não tem a graça do Espírito Santo para ensinar para você, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, obreiros, o que deve fazer para entrar nos céus. Veja bem, para ter autoridade para julgar essa nação, João viu. Eu creio que João vai estar lá naquele dia. Quem estava sentado e recebeu autoridade para julgar. E viu ainda as almas. Veja bem, não disse que as almas que ele viu lá, decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos o adoraram. A palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam também a marca na fronte ou na mão, e reinaram, e reviveram esses homens. E reinaram com Cristo durante 1000 anos, um milênio. Veja bem, esse povo, ele viu aqueles que foram dados por Deus para julgar. E também ele viu as almas, entendeu? As almas daqueles que foram decapitados. E essas almas que foram decapitados vão ser ressuscitadas, porque ele viu. E esse povo vai reinar com Cristo durante o milênio. Você já imaginou o que Deus tem preparado para ti e para mim? Se eu for oprimido, perseguido, caluniado, apedrejado, decapitado, por defender a Cristo, o testemunho dele, defender a palavra do Pai, no último dia, na primeira ressurreição, eu serei ressuscitado, você será ressuscitado. Mas se eu, você, nós, a igreja, continuar vivendo com um pé no mundo e outro na igreja, oba, nós não vamos ser ressuscitados da primeira ressurreição. A igreja tem que conhecer a palavra. João não viu o arrebatamento da igreja aqui.
Ele viu aqueles que foram por Deus autorizados para julgar o mundo e os anjos. Viu também as almas dos decapitados, pelo amor, por pregar a palavra de Cristo, pelo amor do Pai. Aqueles que foram torturados, que morreram. Ele viu sendo também, e essas almas reviveram naquele dia. Ele viu, João viu. E esse povo reinarão com Cristo durante o milênio. Os pastores pregam que nós, a igreja, não passamos por isso, porque seremos arrebatados. Mas imagina, meu irmão e minha irmã, para revivermos, para ter a vida guardada, a vida eterna. Esse povo perdeu a vida, foram decapitados, chicoteado, morto por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, por que a igreja vai ser arrebatada, se pintando? Os anos de vaidade, muitos em prostituição espiritual ou física. Como Deus em Cristo arrebatará a igreja? Uma igreja que não tem amor. Minha irmã, veja bem, você por amar, uma jovem por amar o seu noivo, ela gostava de ir no baile, mas ela tem um namorado, o namorado não aceita ela ir num baile com ele, sem ele. Ela não vai, ela fica em casa. O noivo está trabalhando e não vai com ela, não vai com as amigas, porque ela ama. Será que nós amamos a Jesus? A igreja ama Jesus a ponto de negarmos o desejo da vaidade que a amiga leva, uma pincura. Amado, a igreja tem irmãs, jovens irmãs de idade, e cada dedo, 10 dedos das mãos, cada dedo tem uma cor do esmalte. Pergunte para Cristo Jesus se agrada a Ele. Estou bonita, Jesus, com o batom que usei hoje ou que usei ontem. O que é que eu troco por esse? E essa tatuagem, Jesus, que eu coloquei aqui, está bem à vista, o que é que coloca mais à vista melhor para eu ver? Jesus, o que é que coloca no meu corpo? Ficou bem? Ou o irmão fala, Jesus, eu sou homem de Deus, eu estou bem fisicamente, na academia, o meu físico está bem, Senhor, eu tenho que forçar mais, treinar mais. Pergunta para Cristo, irmãos, porque se nós colocarmos nossa vida nas mãos dele, se perguntarmos para ele, ele responde. Ele fala conosco. Jesus, você sabe que eu sou homem. Sim, Jesus sabe que você é homem. Que tornar-se uma mulher, se você for igreja feminina. Então, meus amados, Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Eu quero vos dizer que ninguém sobe aos céus com o peso. O Espírito Santo vem buscar um povo. Imagina a pipoca quando está estourando. Se deixar aberto, pura tudo e cai tudo. Jesus Cristo buscar um pouco leve, cheio. O Espírito Santo não vai fazer força, não vai trazer anjo para levar a força, não. É ouvir o soar da trombeta e ele subirá. Minha irmã, pergunta para Jesus se essa calça apertada que ele mandou você usar, se está chamando a sua atenção de Jesus, seu corpo, essa blusinha cortada, mostrando as costas, a frente, pergunta para Jesus Cristo se está chamando a atenção dele. Se ele ficar triste,
que você tire essa blusa, tire essa calça, troca por uma saia como ele quiser. Pergunta para ele, você fica para Jesus uma coisa, olha, eu quero reviver na primeira ressurreição. O que eu tenho que fazer, Jesus? Eu quero negar, perder a minha vida aqui, Jesus, mas eu quero, te peço, me conceda a vida eterna. Você pensa que eu não tenho defeito? Não tenho falha? Me custa muito orar. Eu não sei pedir para Deus perdoar os outros. Eu peço perdão a Ele para perdoar a mim. Quando Ele me perdoa os meus pecados, que são muitos, eu perdoo os pecados daqueles que pensam contra mim, para a glória do nome de Jesus. E eu tenho desejo de chegar, participar da primeira ressurreição. Mas eu não quero participar da primeira ressurreição sem te dizer para você, meu irmão e minha irmã, que eu quero que você esteja lá comigo. Eu te amo de tanto jeito nessa vida. Por que eu não queria te ver na vida eterna? Transformada e eu transformado. Feliz pela minha irmã e o meu irmão estar na vida eterna. Com as suas orações eu chegarei lá. Com as minhas orações eu você chegará lá. Cuidado, pastores. Os senhores, se forem chamados para apacentar, foram chamados para apacentar uma coisa especial. Uma igreja comprada pelo sangue de Cristo, dada por Deus, guardada pelo Espírito Santo. Todas as vezes, pastor com pastor, trama contra uma ovelha, o dono da ovelha está ouvindo, está vendo. Toda vez que um pastor persuade uma ovelha, o dono da ovelha está notando. Cuidado. Quanto não adorares, não adora este mundo, as pragas deste mundo. As mentiras, fofoca. Você, minha irmã, meu irmão, como a mim, é fraco. Pode cometer pecados no pensamento ou na palavra. Mas lembra-se, nunca se esqueça de pedir ao Senhor perdão dos seus pecados e que perdoa aquele que se levantar contra ti. Minha irmã, meu irmão, você quer ter uma vida plena, sem enfermidade, sem doença? Vamos entrar nos pés de Jesus. Jesus Cristo é vida, Ele é remédio, Ele é pão, Ele é médico e advogado, é juiz, é alegria, é paz. Quem tem Cristo no coração não se preocupa com a morte, porque a morte não pode nada contra mim se eu estiver com Cristo. Ela só vai antecipar a minha transferência, mas só no dia que Jesus Cristo ordenar. Quando Jesus Cristo falar ao Antônio, eu quero ele perto de mim. Eu trazer ele para descansar das angúrias deste mundo. Vou colocar ele, então para ele dormir um pouco aqui. E vou acordar ele na primeira ressurreição, para ele voltar e viver o milênio comigo na terra. Minha irmã, o problema, aquele que não receber a marca da besta na fronte ou na mão, esses viveram com Cristo durante 1000 anos. Você quer viver na eternidade com Cristo 1000 anos antes de acabar tudo isso aqui e mudar? Será ser ressuscitado ou ressuscitada. Se perseverar, pensando no dia que você mora aqui, para a eternidade é como se fosse minutos. Está entendendo?
renuncie a sua vida, minha irmã. Renuncie o seu desejo, sua ego. Toda dor, toda angústia, toda tristeza que você passa, transformará tudo em alegria na eternidade. E você ainda vai morar, se for ressuscitada, na primeira ressurreição. Iremos morar com Cristo, reinar com Ele o milênio. Não quer dizer que eu vou julgar. Se Deus entender que eu devo fazer parte do julgamento, e eu receber uma oportunidade num trono, glórias a Deus. Mas se não for eu quero ser ressuscitado na primeira ressurreição e reinar um milênio, no milênio com Cristo. Veja o versículo 5, minha irmã e meu irmão, isso aqui é tenebroso. O restante dos mortos, veja bem, não disse que é crente ou não crente. O restante dos mortos não reviverão até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, o milênio. O restante que morreu dos mortos não vai ressuscitar até que não complete o milênio. E quem morrer hoje em Cristo tem que estar com a vida pautada na direção de Deus. Então, pedir a misericórdia do Senhor por causa dos seus pecados, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, é pedir a Ele para nos encher do discernimento do Espírito Santo. Medite no veja bem, você deve ler, a Bíblia deve ser lida de capa a capa. Meditar em parte. Mas quando eu medito no Apocalipse, no versículos 4 ao 6, minhas irmãs e meus irmãos, eu estou passando, me lembro de Daniel 9, 22, 27, porque eu já li a Bíblia. Mas se você não leu a Bíblia toda, você não sabe de onde está escrito isso aí. Então nós temos que ler a Bíblia inteira. Esse ano eu terminei de ler a segunda vez. Você lembra bem? Não, eu medito na palavra. Agora, estudar a Bíblia, meditar, quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vemos tanta coisa que nós aprendemos não julgar, senão nós mesmos. Mas veja bem, bem-aventurado, versículo 6. E santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. A segunda morte não vai ter autoridade sobre aqueles que renunciarem, aqueles que foram ressuscitados na primeira ressurreição. Mas aqui os mais mortos que não foram ressuscitados, dá a entender que passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que ser crente e se esforçar para que quando o Senhor nos receber, nos chamar, nós sejamos preparados pelo Espírito Santo para entrarmos no túmulo com certeza que em breve Jesus Cristo vai soar a trombeta e vai nos ressuscitar na primeira ressurreição. Às vezes o homem foi enterrado ontem. Se a ressurreição for hoje, ele sai no primeiro dia, no segundo dia do seu enterro da face da terra. E outro pode ter sido enterrado há 1000 anos. Mas se ele levou consigo para o seu túmulo pecados, mentira, injustiça,
e não entrou na presença de Jesus, e não for ressuscitado na primeira ressurreição, não vai morar com Cristo, não vai reinar com o milênio. Os crentes que hoje estão servindo a Cristo, comecem a examinar a Bíblia para ver como sofreu os homens, as mulheres, os jovens do passado, que defendia ao Pai, a lei, aqueles que morreram, igreja, mulheres que foram cortadas pelo meio, criança que foi matada no ventre da mãe, pelo amor de Jesus Cristo. Famílias inteiras assassinadas pelos homens para não negar a Cristo. Uma família de 10, morriam os 10 pelo amor de Cristo. Amados, meditando no coração e na mente, quantos deles será que são salvos? Tenho certeza, sendo Deus justo como Ele é, os 10 serão salvos. Quantos irmãos e quantas irmãs na igreja que não falam uma com o outro? E a Bíblia, meus irmãos, diz que até para levar uma oferta, se você souber que o seu irmão tem algo contra ti, não é você ter nada contra ele, é ele tiver alguma coisa contra ti, vai até ele, se conserta, peça perdão, depois vai e faz a sua oferta. E quantas irmãs ou irmãs e obreiros e pastores que xingam o outro endemoniado, participa da ceia, faz parte da mesma convenção, bate palmas, fala em línguas e é inimigo ou inimiga do irmão e da irmã que senta do lado. Não fala a hora. Será que vai ser arrebatado na primeira ressurreição, meus irmãos? E se estiver vivo no arrebatamento da igreja? Será que subirão? Irmãos, medite na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você, minha irmã, você, meu irmão, tem uma alma. E Jesus Cristo ama a sua alma, como ama a alma do irmão e da irmã. Meu pastor, você tem uma alma para apresentar diante de Deus. E Cristo ama a sua alma como ama a alma do irmão e da irmã. A alma da sua esposa, dos seus filhos, da esposa dos irmãos e dos filhos dos irmãos. Amados, nós sermos pastor é um privilégio, porque Deus nos deu para pastorear o rebanho. Ou seja, confiou, falou, Antônio, eu confio nessas ovelhas nas tuas mãos. Eu te dou para cuidar dessa ovelha. Antônio, essa ovelha foi comprada pelo sangue do meu filho. Olha, Antônio, eu coloco anjos para guardar essa igreja. Antônio, o Espírito Santo está contigo e com a igreja. Aonde há o Espírito, há amor, há paz. Quando não tem o amor e a paz, não tem o Espírito Santo. A disenção é o espírito adversário. O Espírito Santo une. O Espírito Santo medita na palavra e ama o irmão ou a irmã que está vivendo com vaidade. E olha para esse irmão e diz, você é importante, jovem. Você é importante, irmão e irmã, para Cristo. Renuncie os feitos, aleluia, para que Deus, em Cristo Jesus, se você dormir, ressuscita você na primeira ressurreição. E se vier buscar a igreja, antes, ele vai te levar. O arrebatamento da igreja é para ressuscitar os mortos, primeiro, e transformar os vivos, os que estiverem na terra. Não é todos os crentes, amados, nós temos que meditar na palavra, nós temos que esforçar para entrar nas portas, no céu pelas portas. O reino de Deus é maravilhoso, o paraíso onde Deus fez para
Adão viver e vai nos conceder para nós é puro. Então nós temos que ter um coração puro, uma mente pura, mãos puras, pés puros. A mulher mais bonita do mundo é a cristã, que estão enfeiando, tirando a beleza com pinturas, com corte de cabelos, esmalte, sobrancelhas, cabelos amados, vestindo como homens. Os homens mais bonitos do mundo são os homens de cristão, que estão ficando feios pela vaidade. Porque onde há vaidade não tem o Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os seus pastores. Ore pelos pastores, não fale mal deles. Que Deus abençoe amigo e amiga. Que o Espírito Santo fale no coração. Qual é a sua dor? Qual é a sua enfermidade? Cristo vai curar. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado. Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade, cura as enfermidades, ó Senhor, alegra os corações abatidos e tristes, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.